Com certeza você não está aqui para saber que existem quase 7,5 bilhões de pessoas no mundo, ou que um ovo tem cerca de 155 calorias. E claro, não me julgue. Eu sei que essas informações não vão mudar muita coisa na sua vida. Tá, desculpa. É melhor recomeçar. Não me leve a mal. Só não tô acostumado a estranhos entrando na minha vida desse jeito. Não que você seja estranho. Beleza, sei que tá confuso. Melhor começar do começo. Essa ao meu lado é Maria. Tomo conta dela 3 vezes por semana. Não é o emprego dos sonhos, mas dá pra pagar as contas. Ou quase isso. Mas sempre que as coisas apertam, minha mãe dá uma forcinha. Ah, meu nome é Carolina. E não que eu esteja te dando intimidade. Sei que a gente mal se conhece. Mas pra você sou só Carol. E é assim que minha história começa. Carol? Outro dia minha mãe falou que se arrependeu de ter se casado com meu pai. Eu nunca. Mas como assim se arrepender? O que tem de bem isso? Bom, se arrepender é quando você queria ter muito feito alguma coisa e acaba não fazendo, ou quando você fez uma coisa que no fundo você sabia que não era pra ter feito. Ah, entendi. Acho que me arrependi de não ter pego outro algodão doce. Você já se arrependeu de alguma coisa? Sabe quando a criança te faz refletir sobre toda a sua vida? Pode admitir, você também já passou por isso. Se não passou, relaxa. Seu dia tá chegando. Isso é um pouquinho deprimente. Eu não soube o que responder na hora. Mas na verdade tinha uma coisa da qual me arrependia. Antes de tudo, um aviso. Se você quiser ver uma história boa e reflexiva, recomendo procurar outra coisa pra assistir. Um documentário, talvez. Mas se quiser continuar, o aviso é: você foi avisado. Voltando. Meu arrependimento tinha nome e sobrenome. Leonardo Silva. Leonardo foi... não sei. Uma antiga paixão. A gente se conheceu na escola. E nunca avançamos do nível só amigos. Nunca falei dos meus sentimentos. E tudo que ficou foi um pensamento de como poderia ter sido. Oi, Leonardo? eu tava passando aqui por perto e resolvi te ver. Posso entrar? Você quer alguma coisa? Uma água? Sim, tem uma coisa que eu quero muito. Ai, meu Deus! Ai, tá, isso doeu. Já estamos tão íntimos que nem tô me importando tanto com minha privacidade. E foi nesse momento fisiológico e glorioso de alívio que pensei: por que não? Por que não tentar e ver no que vai dar? É isso aí, eu sou mulher forte, decidida, eu vou atrás do Opa! Lei da gravidade, né, amigos? Agora, voltemos à minha grande ideia, por favor. Eu estava decidida a encontrá-lo, mas por onde começar? Não fazia ideia de onde ele morava. Mas lembro que uma antiga colega de escola comentou que o viu trabalhando em um restaurante mexicano, no centro da cidade. E se eu encontrasse o número ou o endereço de lá? Vai que, né? Porcaria. Não sabia que existiam tantos restaurantes mexicanos na cidade. Ok, Carol. Custa nada tentar, né? Ansiedade, desconforto, falta de ar e palpitações. Obviamente eu estava bem tranquila. Alô? Você sabe o que precisa fazer, não sabe? Oi? Você precisa seguir em frente. Eu estou preocupada com você.
no sex shop que posso te dar? Oi? Hã? Em compra acima de R$100, o frete é grátis em até 2 horas pra seu fogo não apagar, viu, querida? Melhor, motoboy super discreto, porque não tem chama que a gente não consiga conter. Interessante. Minhas chances tinham sido reduzidas. E eu realmente pensava que ele não trabalhava em restaurante algum. Eu estava quase desistindo quando... Lo que te gusta, Leonardo, bom dia. Leonardo? Oi, Léa, Carol, a gente estudou junto, você lembra? E aí, Carolzinha? Carolzinho? Tudo bem, minha linda? Eu acho que liguei errado. Que isso? Relaxa. Você ligou pra pessoa certa, viu? Posso ser quem você quiser. Vamos conversar? Depois dessa experiência frustrante, acabei desistindo das ligações. Lembrei de Pamela, uma das pouquíssimas pessoas do colégio que ainda tinham contato comigo. Ela morava no mesmo bairro que eu. Era casada e tinha um filho. Eu e ela sempre tivemos uma amizade estranha. Sempre me senti desconfortável com algumas coisas. Mas faz parte de uma amizade, né? Afinal, é bom ter alguém com quem podemos contar. Eu acho. Menina, que coincidência. Coincidência nada, eu tava te procurando, mulher, urgente. Gente, como assim? O que aconteceu? Tá vendo? Nisso que dá. Você some. Não, eu tava um pouco ocupada, você sabe, né? Ah, eu bem sei. Então, você ainda mantém contato com alguém na escola? Vez ou outra eu encontro algumas pessoas. Semana passada mesmo eu vi a Fernanda parecendo uma louca no meio da rua. Aquela menina não vai pra frente. Chega a dar pena. Parece que parou no tempo. Então, você ainda tem um contato de Leonardo? Leonardo Silva? DiCaprio. Claro que é Silva, né, amiga? Olha, eu até que tinha, mas era da casa dos pais dele. Tem muito tempo que ele saiu de lá, mas não tem interesse. Não, era só curiosidade mesmo. Sei. Olha, Carol, eu queria ficar muito aqui conversando com você, mas eu preciso ir buscar o Davizinho na creche. Mas me passa seu contato, aí a gente vai conversando. Deixa eu ter um papel aqui. Mas, enfim, a gente marca, né? Vamos se falar. Aí você vem, passa uma tarde aqui em casa, a gente come bolo, quem sabe. Vamos marcar então. Tá bom. Beijo, amada. Beijo. A gente marca. A gente marca pra mim é quase um... Na segunda eu começo. Ou um... Amanhã eu faço. Quando foi que comprei a passagem sem volta para o círculo vicioso mesmo? Não sei quando parei no tempo. Ou quando o tempo parou pra mim. Sabe como é? As pessoas estão sempre correndo atrás de alguma coisa. E eu nunca fui do tipo esportista. Minha mãe sempre tentou me proteger de tudo. Mas tô começando a achar que umas quedinhas na vida talvez me fizesse ter mais coragem. Mãe? Filha, fiz um cozido. Tentei te ligar, mas você não estava em casa. Eu tava... ocupada. Tá tudo bem? Você pode dormir comigo aqui de novo. Eu tô bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, Lúcia. Tem certeza? Porque você não tá em casa, horário de almoço e você rodando na rua? É que... eu tô com um amigo. Amigo? Você não tem amigos, Carolina? Ai... É um novo amigo. Tudo bem. Depois me conta mais desse seu amigo novo. Se cuida, minha filha. Tá bem. Tchau.
Eu sei que o tempo é um negócio traiçoeiro e que a gente tem que correr, nem que seja de caça ao amo, e abrir as portas para as oportunidades que chegam, porque elas não esperam. Ter alguém é bom, mas... Então, você desistiu de procurar ele? Você interrompeu meu discurso motivacional. Oi? Depois te explico. Ixi, eu desisti. Mas por que você não fez uma conta no Instagram, no Facebook? Eu acho que seria bem mais fácil. O que for pra ser, vai ser. Agora vamos, que seus pais estão te esperando. Ei, a última a chegar é a mulher do padre. Meu Deus. Ei, espera! Eu vou ter que correr mesmo. Espera! Eu estava me sentindo devastada, cansada e morta. Porém viva. Olha pra mim. Nem sei o que eu estava procurando. Eu poderia ter ido por um caminho mais fácil? Poderia. Poderia ter mandado a mensagem pra ele? Claro que sim. Mas acho que no fundo, eu estava com medo do que eu poderia encontrar. Sabe quando você assiste um filme e sabe que é um filme, mas no fundo, bem no fundo mesmo, tem vontade de viver aquilo? Isso quando o filme é bom, claro. Mas a gente sabe que a vida não começa e termina em 90 minutos. E muito menos numa trilogia de sucesso. Eu estava me sentindo mal porque finalmente minha ficha tinha caído. Eu estava perdendo a chance de ter alguém legal. E não. Não era sobre Leonardo. Não era sobre outras pessoas. Era sobre mim. No final, sempre era eu. Desculpa por entrar numa vibe de autoajuda. Falar todas essas coisas ainda não mudou nada. Mas é um bom começo, né? Foi mal se ainda não te levei a alguma reflexão útil ou gerei alguma emoção. Não sou psicóloga e nem vou bancar a coach. Mas eu precisava de alguém pra me ouvir. Vai que tem outra Carol por aí. Vamos pedir uma pizza, você A vem? gente se priva de fazer tanta Eu sei, coisa, eu tô de saída agora. porque estamos sempre esperando por alguém. Volta. Mas esse alguém já estava esperando por nós. Eu não sei, Só mas esperando a gente abrir os pode ver. olhos. E quando a gente encontra esse alguém, é um caminho sem volta. A gente toma um rumo, sem hora pra voltar.
Tchau.